A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar livro de Juízes, capítulo 9, do verso 1 ao 21. É um capítulo bem grande, então vou dividir em partes para o estudo ficar mais interessante e completo, tá? Para a gente se dedicar bem a cada parte, tá bom? E os assuntos do vídeo de hoje serão maldição hereditária, filhos fora do casamento e a parábola de Jotão. Essa parábola de Jotão é muito similar às parábolas de Cristo. Então eu estou bem empolgado aqui com essa parábola porque eu achei ela muito bonita. E eu espero que vocês gostem também, tá? Porque as parábolas de Cristo são incríveis, são histórias simples, contadas de uma forma figurativa, mas que tem tanta sabedoria que quanto mais você lê as parábolas de Cristo, mais você percebe quão valiosas elas são, né? E essa parábola de Jotão, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela também tem muitas lições valiosas para nós. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então Abimeleque, para quem não assistiu os vídeos passados, eu recomendo que assista para você entender melhor essa história de hoje, tá bom? Abimeleque, ele era filho de Gideão. Só que Gideão, ele tinha várias mulheres e várias esposas. E teve vários filhos, teve 70 filhos. Só que Gideão teve um filho com uma serva, com uma concubina, que não era sua esposa. E esse filho é o Abimeleque, né? E ele foi criado na cidade da sua mãe, lá em Siquém, longe dos seus outros irmãos, que eram príncipes, né? Porque eles eram filhos das esposas oficiais de Gideão, né? Então, Gideão e suas esposas e seus filhos habitavam na cidade de Ofra, mas já o Abimeleque, ele está falando na cidade de Siquém, porque ele vivia com sua mãe lá, tá bom? Então ele está apelando para os cidadãos de Siquém que ele é osso deles e carne deles, que ele é um cidadão de Siquém. Então ele está falando assim: vocês preferem que 70 homens que não são daqui governem sobre vós, ou que um que é irmão de vocês governe sobre vós? Então essa foi a primeira apelação que ele usou para convencer a cidade de Siquém a se rebelar contra a casa de Gideão, tá certo? E ele foi alimentado por um sentimento de inveja, porque ele via que os outros eram príncipes, que os outros lideravam a cidade de Israel, eles eram juízes, julgavam lá. Esses 70 eles eram líderes porque eles eram descendentes diretos de Gideão com as suas esposas, eram príncipes. E já o Abimeleque, ele era o filho de uma serva, então ele tinha esse complexo de inferioridade, e isso subiu a cabeça dele. Então isso aqui é uma maldição hereditária. Por quê? Porque é um filho fora do casamento, ele trouxe esse trauma para ele, né? Toda vez que tem a palavra aqui maldição na Bíblia, você pode traduzir para os dias de hoje, né? Quem é psicólogo, quem é psiquiatra, eles usam o termo de traumas. Então, esses traumas são maldições hereditárias que vêm por consequência de erros dos pais, né? Então, esse relacionamento fora do casamento trouxe esse trauma para essa criança. E ela cresceu com isso. E ela não soube trabalhar com isso. E transformou todo esse sentimento, toda essa indignação que ele tinha contra a casa de seu pai numa revolta. E isso vai trazer consequências terríveis para a família dele, né, para os seus irmãos e para todo o povo de Siquém, tá certo? Então, olha só como um pecado pode prejudicar uma cidade inteira, um lugar inteiro. Então, é muito necessário a gente ler a palavra de Deus e colocar em prática. Não pratiquem adultério, não tenham filhos com outras mulheres que não sejam sua esposa, tá certo? Porque tudo isso vai trazer consequência, vai trazer dor de cabeça para você e para sua família, tá certo? Tanto a criança vai ser traumatizada porque ela vai crescer fora de um relacionamento, não vai ter o seu pai ali perto dela, né? A mãe vai ser mãe solteira, vai ter que trabalhar dobrado para suprir a necessidade do filho, vai trazer um monte de consequências negativas a todos à sua volta, né? Então, por isso que Deus nos trouxe a sua palavra, para que a gente coloque em prática para não sofrer, tá? Então, sejam obedientes à palavra de Deus para vocês não sofrer, tá? Deus ama vocês, Ele não quer que vocês passem por essas coisas. Mas toda vez que a gente transgride a lei, transgride a palavra de Deus, desobedece ao que Jesus Cristo nos ensinou,
nós vamos sofrer consequências negativas, tá certo? Então, se poupem de sofrer. Parece que o povo gosta de sofrer. Parece que o povo prefere muito mais fazer os seus próprios desejos, mas depois não quer colher os frutos dos seus desejos, né? Então, é muito mais sábio você ser temente a Deus e ouvir a sua palavra e pôr em prática, para você desfrutar dos frutos da paz, da alegria, do Espírito. Mas se você prefere satisfazer os seus desejos pessoais, você vai colher frutos desses desejos. E os frutos da carne são bastante dificultosos para nós, tá bom? Traz muita dor de cabeça. Então aqui ele está criando uma revolta contra a casa de seu pai. Todo mundo entendeu, né? Então, verso 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou após de Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Então aqui, por ele ser de Siquém, e por ele estar tentando representar a cidade, né? Falou, ó, vamos levantar ele como rei, porque vai trazer benefícios para a nossa cidade, né? Porque ele é nosso irmão, é do nosso povo. É que nem a gente vota nos vereadores, né? Aquele que é do nosso bairro, né? Porque a gente acha que ele vai trazer benefícios para os nossos bairros. A mesma coisa estava acontecendo aqui com Abimeleque, né? Verso 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiam. Olha a diferença do Abimeleque para o Gideão, né? Quem assistiu os vídeos passados ou conhece a história de Gideão, né? Que é bem famosa, sabe que Gideão ele foi escolhido por Deus e Deus usou dele para escolher 300 homens valorosos para o acompanhar, né? Olha a diferença do Abimeleque. Abimeleque, ele não está sendo dirigido por Deus. Ele está sendo dirigido por sentimento de ódio, de vingança e de ambição de poder, né? E olha a seleção das pessoas que ele está colocando ao redor dele. Ele não está colocando pessoas valorosas, corajosas perto dele. Ele escolheu pessoas ociosas, vagabundos, que não trabalhavam. Aí aceitou um dinheiro fácil, né? Olha, se vocês me ajudar aqui nesse meu projeto aqui, eu vou dar dinheiro para vocês. Aí foram lá e ajudaram ele. Então, pessoas ociosas, pessoas preguiçosas, vagabundas, foi os companheiros do Abimeleque. Não tem como dar certo isso, né? E levianas, são pessoas más, que não têm escrúpulos, que aceitam qualquer coisa por dinheiro. Então não esteja cercado de pessoas assim, preguiçosas, vagabundas e levianas, que faz qualquer negócio, não tem escrúpulos, não tem moral, não teme a Deus, tá bom? E eles o seguiam. Verso 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então, olha a atrocidade que o Abimeleque fez. Ele contratou esses mercenários, né? E foi lá e matou todos os seus irmãos, todos os concorrentes que poderiam liderar Israel. Ele matou todos por ambição de poder, para ele assumir o trono. Santo é Deus. Lembra que Gideão recusou o trono? Ele não queria governar por Israel, porque ele falou que Deus seja o nosso governante. Santo é Deus. Gideão era um homem honrado, né? Agora o filho dele, com toda essa maldição, todo esse ressentimento que ele guardou por causa de um pecado, aconteceu tudo isso aqui, ó, uma chacina, matou toda a sua família. Olha só como um pecado pode se transformar em algo terrível, muito pior do que quando começou, tá certo? Então vamos buscar não pecar, tá? O máximo possível, porque a gente não sabe as consequências desse pecado, tá certo? Vamos vigiar e orar para viver uma vida de santidade. Verso 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto, que está sob de Siquém. Então o Abimeleque, ele não foi rei de Israel, tá? Aqui ele foi rei apenas da cidade de Siquém, tá bom? Agora aqui a parábola de Jotão. Jotão é o filho que sobreviveu, que se escondeu da chacina, né? Verso 7. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes, ouve-me, a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Isso aqui me lembra muito Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente ouve as palavras de Cristo e nós praticamos, quando nós oramos, o Pai nos ouve, Deus vai nos ouvir, né? Então aqui é uma simbologia de Cristo, tá certo? Tanto que ele vai fazer uma parábola, igual Cristo fazia, tá bom? Verso 8.
Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Aqui já começou a parábola, tá? Então ele vai comparar o povo a árvores, tá certo? Prestem atenção nessa história, ó. Vou ler de novo. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria a habitar, a labutar sobre as árvores? Então aqui a primeira árvore que ele comparou assim com o reinado foi a oliveira, né? Então eles chamaram a oliveira para ser rei sobre eles. A oliveira ela representa o Espírito Santo, é o óleo do azeite, né? Ela que dá o azeite, o óleo do Santo Espírito, a unção. Então, quando essa parábola aqui vocês vão entender que eles chamaram pessoas boas para governar, chamaram o Espírito Santo. Vocês vão ver as outras árvores que simbolizam também. Só que elas se recusaram a governar. Então, quando os homens bons que servem a Deus, que temem a Deus, recusam governar, a pessoa ímpia, ela toma o lugar, ela vence, ela reina no lugar. Então a gente não pode dar espaço para o mal governar nossas vidas, tá certo? Então que as suas lideranças coloquem pessoas que temem a Deus, que sejam cheias do Espírito Santo, que nem a oliveira, né, que tem os dons do Espírito. Então na tua igreja tem que ter pessoas, o teu ministério tem que ser pessoas que têm o dom de Espírito, tá certo? Para ser uma liderança. Então que a nossa liderança esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Na sua casa, você que é pai, que é mãe, você é a liderança da sua casa. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o óleo do azeite do Espírito Santo dentro de você, o mal vai governar a tua casa, a tua família, tá certo? Então que o Espírito Santo governe na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, no teu país, nos governantes, né? Então votem em pessoas que temem a Deus. Não vamos votar em pessoas que são contra a palavra de Deus, pelo amor de Cristo, né? Porque aí as consequências que a gente tá vendo aí, só lei, aborto, drogas, só essas coisas terríveis que estão sendo aprovadas aí, né? Verso 10. Então disseram as árvores, a figueira: nem tu, vem tu e reina ainda sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então aqui agora eles chamaram a figueira para governar, né? A figueira representa Israel. São os profetas, é Moisés, a lei de Moisés, toda a história do povo de Israel, tudo que ficou registrado é a Bíblia Sagrada, tá certo? É o Antigo Testamento, é a lei e os profetas. Então eles chamaram os profetas e a lei de Deus para governar, só que eles se recusaram. E olha só quem que vai assumir o lugar, né? Então presta atenção nessa parábola, tá bom? Então eles convidaram o Espírito Santo e as pessoas que têm o Espírito Santo recusaram. Convidaram as pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem o Antigo Testamento, convidaram os profetas e a lei de Deus para governar suas vidas, mas esses homens que conhecem a palavra de Deus se recusaram. Agora que eles vão fazer outro convite. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então a videira, ela representa Cristo e a igreja. Que Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Né? Lembram dessa passagem? Então, quando você convida um cristão, um servo de Deus para governar, e ele se recusa, o mal vai tomar conta do seu lar, vai tomar conta da sua cidade, do seu país. Então coloque governantes que tem um Cristo dentro do coração, tá certo? Que fazem parte da igreja de Cristo. É necessário a gente tomar essas posições de liderança. É necessário você convidar o Espírito Santo, é necessário você ler o Antigo Testamento, e é necessário você ler o Novo Testamento e praticar e viver a palavra de Deus, tá bom? Tá todo mundo entendendo até aqui? Agora aqui o verso 14, olha só quem que aceitou governar, ó. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então aqui o espinheiro, ele é o espírito do anticristo, né?
é aquele que é contra tudo aquilo que é sagrado, contra tudo aquilo que é Deus. São as ditaduras, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Então, todos aqueles que apoiam o espinheiro, ele aceita ser rei e coloca eles na sua sombra, né? Coloca eles para descansar. Então, todos aqueles que aceitam o governo do anticristo vão ter uma vida boa. Mas todos aqueles que se recusarem, né? Olha só o que está escrito aqui. Mas se não saia fogo. Mas aqueles que não confiarem em mim, né? Que me saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O cedro do Líbano eram as árvores mais grandes e valiosas da época, né? Então, esse cedro ele representa o próprio Deus vivo. Então, ele representa o povo de Deus, representa tudo aquilo que se chama Deus. Então, todos aqueles que não aceitarem o anticristo, ele vai se colocar contra eles, como está escrito na palavra, né? Quem lê Apocalipse e os profetas sabem que ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e vai tentar destruir o cedro, né? Só que o que é o espinheiro perto de um cedro, né? O que ele pode fazer contra o cedro, né? A gente sabe que a palavra de Deus já nos ensina que Jesus Cristo voltará e vai acabar com o anticristo, né? Então isso aqui é uma pretensão do espinheiro. E a mesma coisa que vai acontecer com Abimeleque vai acontecer com o anticristo, né? A gente vai observar isso aqui. Aí o verso diz, acabou a parábola, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Então, coloque pessoas que tenham o Espírito Santo, que tenham o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos seus corações para governar. E que você seja uma dessas pessoas. Se alimente do Espírito Santo, busque em oração, se alimente do Antigo Testamento, se alimente do Novo Testamento, para você ter todo esse conhecimento dentro de você e você ajudar o teu próximo, você governar sua casa, sua cidade, seu país e ajudar a muitos que estão ao seu redor. Mas se você negar ajudar o teu povo, o espinheiro que vai governar. E, infelizmente, muitos países são governados pelo espinheiro, né? Infelizmente, né? Verso 16. E agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrastes fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Aqui ele está sendo irônico, né? Se vocês acham que estão fazendo certo, se alegrem vocês e o Abimeleque, né? Agora no verso 20 ele vai contar a realidade. E aqui é uma maldição que vai se cumprir, tá certo? Aqui é o verso 20. Mas se não, saia fogo de Abimeleque aos cidadãos de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. E então partiu Jotão, e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Então, da mesma forma que Abimeleque matou seus irmãos, o anticristo vai matar a muitos que servem a Deus, muitos cristãos, né? Está escrito no Apocalipse, né? Que Deus vai dar poder ao anticristo e ele vai derrotar a muitos, né? Só que a igreja fiel, a igreja verdadeira, Deus vai preservar, né? Igual Jotão. Jotão ele foi preservado e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, tanto que falou essas coisas lindas aqui, né? E aqui, ó, ele fez essa maldição aqui, que vocês merecem o Abimeleque como rei, porque vocês fizeram toda essa maldade, apoiaram ele, né, deram dinheiro para ele, financiaram isso para ele, então, já que vocês fizeram tudo isso, que Abimeleque reine sobre vocês, e vocês vão sofrer as consequências de escolher um espinheiro como rei, né? E a gente vai ver nos próximos vídeos todas as atrocidades que Abimeleque fez e as consequências de escolher um espinheiro como rei, né? Então, tome cuidado com o seu voto. Vote em pessoas que defendem a palavra de Deus, que temem a Deus, e tanto no seu ministério, na igreja, como na política, é importante você colocar pessoas boas, mas principalmente que a sua confiança, que o seu governo seja a palavra de Deus,
seja o Espírito Santo e seja o Deus vivo, Jesus Cristo. Então façam tudo o que ele nos ensinou. Se algum governante ensinar algo contrário à palavra de Deus, é que o seu governante seja o Deus de Israel, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tá bom? Ele que governa a vida do cristão, tá bom? Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.